Estamos ao vivo, Gabriel, com você. Boa tarde a todos. Inicio aqui dizendo que tenho uma grande honra, né, de poder chamar todos de colegas, né, fazemos parte do Conselho de Recursos da Previdência, e gostaria de agradecer, né, a cada um que está mais uma vez aqui participando conosco, né, desse fórum de debates previdenciários administrativos, né, na prática. Hoje nós vamos estar com o tema Instrução Processual Irregular, né? Gostaria de destacar mais uma vez, por oportuno, que esse evento é um fórum não oficial, que ele é feito por conselheiros, para conselheiros. Nós temos aqui o objetivo de aprendermos um pouco mais, de trazermos situações, de discutirmos, né, formas de melhorarmos. E, por isso, nós não temos como objetivo trazermos uma aula sobre um tema, mas explorarmos temáticas que entendemos ser relevantes e que possam melhorar a nossa atuação. Antes de nós iniciarmos esse debate, queria lhe pedir para que você possa dar uma olhada aí na descrição desse vídeo. Ele já tem as descrições dos temas que nós vamos estar discutindo. Gostaria também de aproveitar para divulgar, né, nós temos um sítio eletrônico que foi feito pelo nosso colega Wilson, chama-se casadoconselheiro.webnode.com, né? Ele tem uma série de questões, ele tem um artigo, inclusive, de uma das debatedoras de hoje, que foi selecionado pela revista do Conselho. Então você pode ir lá, inclusive, acessar os outros vídeos, os outros debates que já aconteceram. E nós queremos te pedir que você que está aqui no chat possa estar enviando, né, a sua saudação, se possível, mencionando qual é a junta que você faz parte. Para nós é extremamente importante. Temos representações de juntas diferentes, de estados diferentes, de sotaques diferentes. Isso tudo nos alegra muito de sabermos que todos nós fazemos parte do mesmo conselho, estamos juntos querendo aprender e investir, né, o nosso tempo em conhecimento. Por isso, eu quero, antes de fazer a apresentação do nosso mediador de hoje, mencionar que nós vamos ter um sorteio. Como o objetivo principal é termos um debate, nós só vamos informar qual é o critério do sorteio antes de iniciarmos as perguntas. Mas já menciono, vou pedir para o colega Wilson, se puder, já colocar aqui na tela a foto da obra que vai estar sendo sorteada hoje, que é a obra Novo Regulamento da Previdência Social, comentada, né, que é dos autores, né, baianos, né, tinha que ser um baiano, né, eu como bom baiano tinha que colocar um baiano, né, Ivan Kertzmann e Luana Hirushi, e nós agradecemos, né, você por estar aqui fazendo parte mais uma vez conosco. E já quero aqui fazer a apresentação do nosso colega, né, Wilson Fontoura, que vai estar mediando, vai estar apresentando, inclusive, as debatedoras, né, ele é advogado, ele tem especialização em Direito Público, ele é conselheiro classista, representante das empresas, né, da Junta de Recursos do Conselho. Ele vem atuando dentro do Conselho desde janeiro de 2014. Ele é um dos idealizadores desse projeto. Ele é responsável ainda pelas questões técnicas e conteúdo, né, de multimídia deste fórum. E também, eu aproveito para mencionar também que ele é um educador da escola do CRPS. Então é um grande prazer, uma grande honra ter aqui conosco. E já passo a palavra para darmos início àquilo que é o mais importante, né, o debate, e podemos aprender um pouco mais, e vou estar aqui
do lado, aprendendo também junto com os demais colegas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos ouvem. Espero que hoje o meu áudio esteja saindo normalmente no YouTube. Se as pessoas puderem colocar aí, porque da outra vez eu falei e depois que eu já tinha falado tudo, as pessoas mencionaram que eu estava sem áudio. Mas como eu disse na última transmissão, como eu estou cheio de telas aqui, várias telas, então muitas vezes eu me perco. Estou aprendendo também, não é minha especialização, não é apenas um hobby que eu tento fazer da melhor forma possível para que isso possa acontecer. Agradecer ao Gabriel pela presença desde o início, tá junto comigo, e eu canso de repetir, aliás, não cansarei de repetir, que o Gabriel foi a chama que me fez reacender essa ideia de criar essa plataforma para que os conselheiros pudessem ter aonde debater assuntos, os assuntos mais controvertidos. E o pessoal já está falando que o áudio está ok. Assuntos controvertidos para que nós possamos crescer de alguma forma. Então eu fico muito grato hoje com a participação de várias pessoas que já passaram por aqui, professores, os presidentes de junta. O Dr. Marcelo Bócio já falou aqui com a gente, já deu o apoio dele. Lembrando sempre que esse fórum não é um fórum institucional, é um fórum criado por conselheiros e para conselheiros de forma espontânea, apenas para fomentar o debate e fazer as ideias crescerem. Hoje eu sou um sortudo, estou lisonjeado aqui de estar na presença de Gabriel Ribeiro, da Carol Albuquerque, que me autorizou a chamá-la de Carol. Pedi autorização, tá? Ela autorizou. Agradecer também a presença da Tássia, e eu sou um felizardo hoje porque eu estou no meio de 3 pessoas que, além de terem seu conhecimento já dentro do Conselho, são 3 escritores de artigos aprovados para a última revista do CRPS, e o que me engrandece bastante de estar na presença de vocês. Tenho certeza que o debate de hoje será do mais alto nível. Então, sem prolongar demais, passar aqui dando prestígio à nossa convidada de hoje, doutora Carolina Pereira de Albuquerque Schebauer. Falei certo? Schebauer. Quase certo, tá no caminho. Eu disse que eu não falaria seu sobrenome e acabei falando. Imagina. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário, conselheira representante dos trabalhadores da primeira composição adjunta da 16ª Junta, lá no Paraná, correto? Correto. Ela também já foi conselheira lá da primeira composição adjunta da 4ª CAGE, e como disse, ela é coautora do artigo A Utilização do CRPS como Câmara de Mediação e Arbitragem para a Solução dos Conflitos Previdenciários, aprovado para a revista do CRPS desse ano. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, cumprimento aqui meus colegas presentes, Tássia, Gabriel, Wilson, e todos os demais integrantes aí que estão nos bastidores do Fórum de Debates, que brilhantemente idealizaram esse projeto, e também aos queridos colegas que nos honram com essas presenças e estão nos assistindo, né? Para mim é um privilégio estar aqui hoje ao lado de colegas que admiro e que são engajados no trabalho desenvolvido em prol do direito previdenciário. E também é uma oportunidade estar aqui para debatermos um tema tão significante, eu diria ao mesmo tempo tão delicado e espinhoso. Tenho certeza que não esgotaremos as respostas para os questionamentos que serão feitos, e se porventura a Tássia e eu, que eu acredito que vai acontecer, de discordarmos, ou se você, colega que está aí nos assistindo, também pensar diferente a nós, eu tenho no meu íntimo que o debate alcançará o seu objetivo. Pois quando todos pensam da mesma forma, é porque ninguém está a pensar. Então, nesse sentido, eu coloco-me aqui na condição também de aprendiz, e que o nosso propósito seja sempre evoluir. Obrigado, Carol. E já que você citou a doutora Tássia está conosco. Ela atendeu um chamado que nós tivemos nas primeiras transmissões, e nós fizemos convite para que todas as regiões do Brasil fossem representadas nesse fórum. E a Tássia, após uma das transmissões, entrou em contato com o Gabriel, entrou em contato comigo, e eu fiz um breve questionário para ela perguntando: você tem disposição de estar no fórum, está a fim de debater, está a fim de trazer novas ideias? E ela prontamente disse que sim, e ela está agora conosco. Ela está conosco na nossa equipe de coordenação, doutora Tássia Regina Nikalowski Scherer. Falei certo, acho, hein?
Ela é formada em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, em 2009, especialista em Direito Público e Previdenciário. Atualmente ela é advogada, atua na área civil e é conselheira das empresas, representante das empresas junto à 22ª Junta Recursal do Mato Grosso do Sul. Se a Cristiane Santana não me chamasse tanta atenção, eu não aprenderia nunca a falar Mato Grosso do Sul. E ela também é autora de um artigo aprovado pelo edital da escola do CRPS, aliás, do CRPS, tratando sobre mediação e arbitragem no Conselho de Recursos da Previdência Social do CRPS. Doutora Tássia Scherer. Tássia, seja muito bem-vinda. Obrigado por fazer parte da nossa equipe. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, conselheiros. Fico muito feliz de estar com vocês, debatendo. Fico muito feliz dessa equipe que almeja pensar um pouquinho mais fora da caixa, dentro da caixa, mas todos buscando melhorar, tentando se alinhar para fazer um CRPS melhor. Eu acho que é o que todo mundo ama aqui, é esse CRPS, o direito previdenciário, e vamos somar hoje mais um pouquinho, e peguem leve comigo nas perguntas. Gabriel? Vamos então agora iniciar, né? O Wilson agora vai dar início. Vamos estar aqui participando. Temos duas colegas hoje nos ajudando nas perguntas, que é a colega Pamela Mor, né, da 16ª, né, e a colega Elisete, que também vai estar participando conosco, que é da 18ª Junta. Então vamos dar início ao nosso evento agora. Pessoal, boa tarde a todos novamente. Agora damos início efetivamente ao nosso debate. E por mais que nós estejamos aqui num bate-papo entre colegas de trabalho, e um bate-papo, e o fórum foi criado para ser um bate-papo mais informal possível, nós precisamos, ainda que sejamos informais, que nós precisamos nos ater a algumas questões legais, porque esse é o nosso trabalho, a aplicação da lei, né? Então, o tema de hoje é um tema que me é muito caro, porque é um tema que recentemente foi objeto de muitas discussões no grupo que nós temos em relação às questões das instruções processuais, e eu me sinto muito à vontade de tratar desse tema, apesar de, como a Carol disse, é um tema bastante espinhoso, porque ele tem vários desdobramentos, dependendo do ponto de vista que se tenha sobre esse tema, mas eu tenho certeza que a Carol foi muito feliz no que ela disse. O nosso objetivo aqui não é dar uma aula de direito previdenciário, a gente não tem o objetivo de ter vencedores nesse debate, mesmo porque somos todos conselheiros, estamos todos juntos. E tentaremos aí nessa próxima 1 hora, praticamente, abordar o máximo de temas possíveis relacionados à instrução processual irregular, quais são as repercussões dessas instruções, o que ela pode gerar de prejuízo para o segurado, quais os caminhos que nós podemos adotar. E eu já começo, antes de fazer a minha primeira pergunta aqui, eu já começo destacando que em relação à instrução processual, o decreto 3.048, já alterado agora pelo decreto 10.410, e assim como o regimento interno também, eles são claros no sentido de que a instrução processual formal, ela cabe ao INSS, e isso não tem questionamento. Graças a Deus, o CRPS, após várias reuniões com inúmeras cabeças pensantes e um esforço imenso e inédito, eu poderia dizer, o CRPS trouxe para si a responsabilidade de promover a instrução processual através dos servidores temporários, e naquilo que é possível, obviamente, porque tem muitos assuntos que são de competência exclusiva do INSS. Não tem como o CRPS se fazer valer nesse aspecto. Mas, tendo em vista esse esforço do CRPS e tendo em vista a criação do GCD, o Gabinete de Crises e Diligência, aprovada agora pela portaria número 8 de 2020, eu queria já fazer minha primeira pergunta para vocês. Nós, conselheiros, nós exercemos uma atividade sob a vigilância do princípio da legalidade. E nós temos a obediência, devemos obediência à legislação e ao regimento interno. O regimento interno, por sua vez, ele traz algumas vinculações a nós, conselheiros, a consultoria, pareceres da consultoria jurídica, súmulas, pareceres da AGU, enunciados do CRPS, obviamente. E tendo em vista que o regimento interno, nem o regimento interno, nem as legislações previdenciárias nos conferem, aí eu vou colocar entre aspas, poderes para promover a instrução processual, como nós poderíamos penalizar uma parte, por exemplo, que com a decisão desfavorável,
uma parte que não cumpriu, por exemplo, uma solicitação do GCB. Eu faço esse questionamento, vamos começar hoje prestigiando as mulheres, brincadeiras à parte, né, claro. Tendo visto que nós temos 2 mulheres hoje, nós vamos iniciar com a doutora Carol, que está nos visitando agora no fórum. Carol, como que nós poderíamos punir um segurado, um recorrente, se nós não temos o poder instituído pela legislação? Qual a sua opinião? Então, Wilson, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma reflexão. De fato, nem o regimento interno, né, do Conselho de Recursos, nem a legislação previdenciária nos conferem poderes para promover a instrução processual, que eu diria a básica, a instrução processual básica. Por quê? Já vou concatenar aqui na minha linha de raciocínio. E o próprio INSS, se não me falha a memória, no artigo 680 da Instrução Normativa 77, ele assume tal responsabilidade para si. Portanto, é de conhecimento geral que o INSS ele tem a obrigação de instruir adequadamente o processo para posterior envio do recurso ao Conselho, com aqueles documentos essenciais lá que a gente sabe, cálculo de tempo de contribuição, documentos apresentados pelo segurado, CTPS, carnês, PPPs e por aí vai. Consulta a ação judicial e também a informação básica, que é aquela comunicação de decisão contendo o motivo do indeferimento. Mas por que eu digo que a gente tem que fazer uma reflexão? Aqui eu acho importante abrir um parênteses, pois não se pode confundir tal dever da instrução processual básica com a obrigação imposta pelo artigo 29 da Lei 9784 de 99, que rege o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Esse dispositivo, ele disciplina que, sem prejuízo do direito dos interessados, nesse caso do recorrente, de propor atuações probatórias, também é dever da administração pública instruir o processo. E, consequentemente, essa obrigação recai sobre o CRPS. Da mesma forma, o próprio regimento interno prevê que, dentre aquelas possibilidades de decisões que temos, o conselheiro ele tem a possibilidade de converter o julgamento em diligência, conferindo, assim, ao CRPS a prerrogativa de complementação da instrução probatória. Inclusive, né, em respeito a um dos princípios que eu digo basilares do processo administrativo, que é a busca da verdade material, e aqui eu até trago uma frase que me marcou muito quando eu estava lendo um artigo do Dr. Zambit, que ele diz que a verdade material é o mantra do processo administrativo. E assim, por sua vez, também é nossa obrigação efetuar a correta instrução probatória. Eu faço essas ressalvas porque a gente pode confundir aí a questão da instrução processual básica com a instrução probatória. Só fecho parênteses e voltando ao questionamento no que diz respeito à ausência de instrução processual, que permeia aí, né, o questionamento que o Wilson fez. De fato, atualmente, o Conselho tem recebido processos sem os documentos essenciais para uma correta análise do recurso. E assim, o CRPS tem assumido responsabilidades que eu diria que até então eram do INSS, né? Sabemos que não possuímos todos os mecanismos para poder instruir adequadamente esses processos. E estamos nos adaptando à medida que essas mudanças vão sendo implementadas. Com muita dedicação e esforço, é claro, de todos os conselheiros, dos presidentes de câmaras, de junta, o pessoal da secretaria, a presidência, enfim, todo o conselho está imbuído aí nesse propósito, mas é fato que essas atribuições foram absorvidas pelo conselho como uma alternativa à solução da difícil realidade que nos deparamos de processos mal instruídos e sem cumprimento de diligência. Por exemplo, aqui é só um exemplo, dentre tantos outros problemas que a gente tem encontrado aí. E nesse sentido, eu até sabia que eu ia em algum momento utilizar, eu anotei aqui, a frase, eu vou me apropriar da fala da nossa querida e atuante doutora Cris Viana. Tenho muito carinho e, assim, muita admiração pelo trabalho dela, que aqui nesse fórum de debates falou o seguinte: quando a gente está na crise, a gente tem que resolver. E dessa forma, a solução encontrada pelo Conselho, como tu mesmo falasse aí no início, para que o CRPS, para que nós, conselheiros, tivéssemos processos para julgar, foi de avocar essa responsabilidade, essa atribuição de sanear o processo.
Assim, para concluir, eu entendo que em relação ao questionamento feito, nesse momento, ou fazemos a instrução processual ou não teremos processos para julgar. E para isso, eu entendo que podemos utilizar o artigo 35, parágrafo 2º do nosso regimento interno, o qual prevê que, se ficar comprovada que a parte foi devidamente intimada e não cumpriu a exigência e nem mesmo apresentou justificativa para tanto, o relator obriga-se a avaliar o processo no estado que se encontra. Desse modo, respondendo à tua pergunta, depois dessa longa reflexão, eu não vejo como uma penalidade a possível decisão desfavorável, tendo em vista que no exemplo que eu dei, houve por parte do CRPS aí a oportunização da ampla defesa e contraditório, e ao recorrente foi oportunizada a apresentação da documentação complementar, porém, assim não o fez. Dessa forma, eu fecho o meu raciocínio. Desculpa. Tássia, em relação a esse questionamento e até os apontamentos que a Carol fez, o que você acha em relação à possibilidade de uma pessoa não apresentar um documento solicitado e, posteriormente, ela ter uma decisão desfavorável? Qual a sua opinião? Bem, eu acho que a doutora foi bem feliz em toda a explanação, e eu concordo com a explanação dela, né? E, infelizmente, a gente vai ter que julgar o processo no estado que ele se encontra. Acredito que a gente toma as cautelas necessárias, né? De acordo com o artigo 16, ele também complementa isso, né? Que cabe a nós presidir, acompanhar a instrução do processo, a gente acaba instruindo o processo, saneando ele para poder julgar. E eu vou ser bem sincera nesse quesito, Wilson, que é o seguinte: eu tenho duas situações quando o segurado não tem cumprido o que a gente pede, né? A primeira situação, sim, julgarei do jeito que ele se encontra, desde que esteja convicta da decisão que darei, né? Que o processo ele me leve à convicção que eu vou dar no meu voto, no meu parecer final. O primeiro ponto é isso. Agora, que eu fico na dúvida, porque o GET às vezes me aparenta não estar juntando o documento simultaneamente aos nossos processos, essa dúvida eu vou dizer que eu fico no processo ultimamente, porque eu tenho recebido embargos e revisão de documentos juntados posteriormente. Mas, para instruir o processo, solicitei o que foi necessário para gerar a minha convicção do voto, eu tenho julgado o processo. Eu queria mostrar para vocês uma tela, mas eu acho que não será possível. Mas, tendo em vista a expertise e a experiência de vocês, eu queria mencionar essa tela. Nós estamos recebendo agora muitos processos que foram encaminhados para o INSS o ano passado, em 2019, quando aquela crise deflagrou, e muitas vezes também processos antigos de 2018, 2017, e o INSS agora, ele está nos retornando vários processos com o evento diligência não cumprida. E quando nós vamos ver o despacho do INSS, ele não esclarece o porquê que não cumpriu. Nós sabemos, obviamente, que é por conta da falta de contingente da aposentadoria em massa que aconteceu ano passado, e o INSS simplesmente retorna o processo para as nossas caixas, citando inclusive o artigo 53, parágrafo 3º do regimento interno, e sugerindo que nós procedamos ao julgamento do processo sem que aquela solicitação tenha sido cumprida. E aí, diante desse processo, desse tipo de situação que o INSS está devolvendo para nós, e pela experiência que vocês têm, o INSS sabendo que o CRPS assumiu essa responsabilidade sobre a maior instrução processual, a maior parte da instrução processual, vocês acreditam que o INSS passará a encaminhar processos para nós cada vez menos documentados, ou inclusive passará agora a deixar de cumprir as nossas solicitações, seja por diligência preliminar, seja por decisão colegiada? Vocês acham que isso pode acontecer, tendo em vista que o GCD está em prática e funcionando muito bem? Vou começar com a Tássia agora. Tássia, o que você acha? Wilson, eu espero que não, porque a princípio a legislação não mudou e não tirou a competência dele de instruir o processo. Então a competência ela continua dele. Eu acho que a gente tem criado uma alternativa para poder trabalhar, como a Carol falou, né?
A gente não pode ficar esperando eternamente o INSS instruir o processo para julgar, porque já tivemos momentos que não tivemos processo, agora nós temos processos mal instruídos, mas que com a devida cautela e acesso aos sistemas Sapiens, SAT, GET, a gente pode acessar e obter as informações necessárias para concluir um julgamento, né? Mas eu espero que não, eu espero que isso seja momentâneo do INSS, porque senão a gente vai ter que ter uma alteração legislativa para redefinir competências e essa estrutura que já está criada, né? E não acredito que seja o caso momentaneamente. O processo de informatização, espero que não demore tanto tempo para ele ficar elado com todos os sistemas e sincronizados, para a gente poder trabalhar e o segurado ter a segurança de que ele passa as informações pelo sistema dele e elas são lançadas no nosso sistema, né? Então, eu espero que seja momentâneo esse período do INSS para fazer a instrução. Bacana. Carol, você citou aí a doutora Ana Cristina Viana, e essa foi uma pergunta que eu fiz para ela num dos eventos. E eu vou citá-la novamente. Ela que não sei se ela vai gostar ou não, mas eu lembrei agora do que ela falou. Então, E eu vou incluir nessa resposta também. Passo a bola para você, então. Então, primeiro, eu acho qualquer resposta que eu dê para esse questionamento, eu acho que eu seria temerária e precipitada. Pois eu acho que a gente tem que fazer uma análise macro da dura realidade que vem se desenhando aí ao longo dos últimos anos. Aposentadoria de servidores, de grande parte dos servidores, fechamento de agências, mudança do nosso sistema e recursos pré-RECISEC, reforma da Previdência, e ainda estamos lidando com o reflexo da pandemia, né? Atualmente, eu digo que a gente vive num cenário nunca visto antes, sobretudo no que diz respeito ao não cumprimento das diligências por parte do INSS e ausência da devida instrução processual. E nesse ponto, eu também, como a Tássia, eu quero crer que seja uma situação pontual, que, ao meu ver, é decorrente de todas essas circunstâncias aí que eu relatei. Por outro lado, e aí vem o posicionamento e a fala da doutora Cris Viana, eu chamo de doutora Cris, né, mas é Ana Cristina, né, enfim, é carinho e vou continuar chamando assim se ela não se importar. Ela que tá também no chat, eu tô vendo que ela tá no chat aí. Eu tô aqui com o celular do lado tentando acompanhar, mas não dá, é muita coisa ao mesmo tempo. Pode falar que ela tá te ouvindo. Que bom. Eu achei que ela fez uma reflexão muito interessante sobre o lado positivo do conselho sanear o processo. Pois aqui é importante fazermos um seguinte questionamento, né? O questionamento do teu questionamento. Que status queremos dar ao Conselho de Recursos? Eu penso que a partir do momento que o CRPS ganha essa independência e que essa atribuição fosse transferida ao Conselho, ao meu ver, a população daria mais credibilidade ao CRPS, pois se sentiria mais segura em relação às decisões. Eu não sei vocês, mas eu vejo muitos profissionais que não acreditam no Conselho, que dizem para mim ou indagam assim: Carol, mas como que eu vou protocolar um recurso se é o INSS que faz o processamento? Eles não entendem que o julgamento é feito pelo CRPS, né? O fato é que o CRPS é um terceiro imparcial nessa relação que é formada entre o segurado, né, e o INSS, que depois do recurso interposto, o INSS passa a não mais ser o órgão concessor do benefício, e sim faz parte do processo. Dessa forma, o CRPS, no meu entendimento, como autoridade julgadora, ficando responsável por toda a instrução processual, eu acredito que contribuiria para o fortalecimento do nosso órgão. Em contrapartida, é prudente que eu faça aí um parênteses, eu prometo que bem pequeno, porque eu preciso aqui me colocar na posição de conselheira e ciente das dificuldades que encontramos no dia a dia ao julgarmos processos que demandam saneamento. Porque, consequentemente, nós levamos mais tempo e temos muito mais trabalho para analisar. Assim, caso essa situação ocorresse definitivamente, porque aqui são apenas conjecturas que eu faço, né, e não são suposições, o CRPS ficaria responsável por tais atribuições. Eu penso que a gente deve encontrar mecanismos para otimizar o nosso trabalho, né, tanto do conselheiro como da secretaria, da estrutura
do conselho em si, e que ela precisaria que fosse remodelada, e o que a Tássia falou, teria que obrigatoriamente ter uma alteração na legislação. Mas nesse ponto, eu faço uma reflexão do que é macro, né, do que aconteceu, mas eu comungo aí do pensamento da Tássia. Eu acho que se o Conselho tivesse as ferramentas que o INSS tem, e até mesmo a estrutura de pessoal que o INSS tem, nós já temos acesso a muitas bases de informações que nos auxiliam consideravelmente. 2020, nesse sentido, foi um divisor de águas para nós, mas infelizmente nós não temos ainda a estrutura, né, de fazer, por exemplo, atividades externas, como o INSS tem. E eu acho que é o que nos impede de alcançar esse patamar de fazer a instrução integral do processo. Eu acho que, de fato, se nós tivéssemos acesso a todas as ferramentas que o INSS tem, nós conseguiríamos fazer a instrução integral do processo e agilizaria bastante. Mas agora eu quero botar vocês numa fogueira. Não sei como que vocês vão sair, mas eu vou botar vocês numa fogueira. Ixi, Maria. O decreto 3.048, ele estabelece lá no artigo 308 dele que está proibido ao INSS excusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo conselheiro e pelo Conselho de Recurso. Na opinião de vocês, porque eu sei que vocês também são advogadas, caberia adotar alguma medida que, em relação a esse descumprimento reiterado do INSS, vocês entendem que é viável, valeria a pena, dentro do processo, o conselheiro ele entrar nessa questão? Lembrando até a portaria 15 agora do Conselho, falando sobre compliance, que o conselheiro, sempre que ele tiver informações de que algo irregular esteja acontecendo, ele tem a obrigação funcional de relatar. Vocês acham que é viável nós tratarmos desse aspecto, desviarmos das questões previdenciárias e das questões processuais e nos depararmos agora e nos prepararmos para poder fazer apontamentos em relação a um descumprimento do INSS? Vocês acham viável isso? Carol, o que você acha? Vou começar com você agora. Olha, assim, Wilson, diante da previsão contida não só no 308, se não me falha, é o parágrafo 2º, né, do decreto. Isso. Como também no regimento, no nosso regimento, a gente sabe que é vedado ao INSS deixar de cumprir as diligências que são solicitadas por nós. Porém, entretanto, todavia, diante dessa atual situação do INSS, que aqui já relatei, né, que a gente tem ciência e está vivenciando, eu digo que a gente está surfando essa onda e parece que ela não passa, mas vai passar, principalmente no que diz respeito ao déficit de pessoal, a meu ver, seria insustentável, né? Eu diria insustentável imputar nesse momento responsabilidades a todos os servidores que deram causa ao descumprimento dessas diligências, em razão do grande volume de processos que as diligências não foram cumpridas, o que geraria ainda mais, na minha visão, instabilidade à situação delicada que o INSS se encontra. Né? Então, eu penso que, diante dessa atual situação, o caminho viável seria solicitar, né, que o conselheiro solicitar a secretaria da sua unidade julgadora para que oficie aí o INSS, solicitando o cumprimento da diligência, e caso ainda não surta efeito, pedir para que a CGT intervenha. Ainda, né, eu acho assim que é o que eu estou fazendo como sugestão. Nesses processos que vieram em massa, né, em grande volume, com diligência não cumprida, né, com aquela, agora é a prazo expirado, né, se eu não me engano, que é a menção que o INSS faz. Eu acho que é importante que nós, ali na posição de conselheiro relator, que a gente faça uma nova análise, a fim de consultar, né, com o retorno desse processo não cumprido, se houve ajuizamento de uma ação judicial, se a juntada de documentos no GET, porque até então a gente não tinha acesso, que às vezes são diligências de 2, 3 anos, se foi concedido benefício posterior, e verificar ainda se o gabinete de crise pode resolver. Enfim, adotar todo... Acho que caiu lá a Carol. Eu vou seguir o raciocínio dela, aproveitando. Eu acompanho ela no que ela pensa, porque o processo ele tem um fim maior de atender o segurado, né? Então, nos retornos de diligência que não tem que eu não tenho a resposta do INSS, esses dias
até conversei com a Cris, que é minha presidente, e nos casos que a gente estava pedindo guia complementar, ou seja, o segurado pagou a contribuição, mas por algum motivo tem que complementar o valor, no processo que eu peguei em específico, analisei, teria direito ao benefício, a gente acabou concedendo o benefício e solicitando ao INSS que emitisse a guia para o segurado. Porque já haviam 2 diligências solicitando a emissão da guia para convocar o segurado. Eu acho que foram 2 ou 3 anos tentando que o INSS emitisse a guia. Passado todo esse período, colocar no nosso voto, ou tomar outra medida para que o INSS seja sancionado pela demora, não vai trazer ao segurado a eficiência que o processo administrativo deve ter. Então, eu tenho esse entendimento de que o processo ele tem que atender o segurado com a máxima eficiência e, se possível, quando eu tenho retornado os processos, eu tenho pedido eu tenho colocado no voto como decisão para que o INSS cumpra o que ele não fez na diligência. Porém, eu estou fazendo situação específica, guia complementar. Não em outros casos, como justificação administrativa ou pesquisa externa, que as situações são bem diferentes. O pessoal está comentando no chat aqui, enquanto a Carol tenta voltar aí, nós estamos vendo se restabelece a conexão dela. Tá aí, Carol? Ai, gente, desculpa, caiu tudo aqui a energia. Antes eu já estava com problema na internet, eu estava desesperada tentando conectar no celular. Me perdoem. Não, tudo bem. Imprevistos da tecnologia. Faz parte. Eu te mandei até uma mensagem, estava aqui suando de nervosa, gente. Até onde vocês ouviram? Carol, eu complementei o que você falou, tá? Perfeito, obrigada. Desculpa. Contigo. O maior interessado é o segurado aqui. Pode retomar seu raciocínio, Carol. Acho que caiu, eu não sei especificamente o momento que caiu para você aí, mas... Desculpa, vocês ouviram ali quando eu sugeri a questão de consultar todos os... então ali eu acabei. Ainda bem. Mas se você quiser complementar, Carol, assim, eu tô vendo aqui no chat o pessoal apostando no conselheiro diligenciador. Seria uma válvula de escape interessante pra gente? Então, eu acho que o conselheiro diligenciador aí tem limites, né? Porque ele não pode, por exemplo, solicitar uma pesquisa externa, fazer o processamento da JA, que eu acho que também é um caminho que o CRPS está adotando aí, até acho que tem artigos nesse sentido, né? Que foi o tema da revista. Então, também esbarramos aí nesses limites do conselheiro diligenciador, né? Mas eu tenho procurado, como eu havia falado, fazer toda essa consulta de ação judicial, documentos no GET, se for concedido benefício posterior, tenho que insistir na diligência. O CGD não vai conseguir suprir. E aí eu tenho que realmente baixar novamente e torcer para que volte concluída, né? Isso aí. Para quem tem um pouco mais de interesse em saber sobre justificação administrativa, dentro da esfera da Previdência, Gabriel Ribeiro, nosso colega, colocou lá no nosso site Casa do Conselheiro, e tem um artigo dele lá, muito bem escrito, por sinal. Então, quem tiver... Deixa eu voltar aqui. Quem tiver interesse em conhecer... acho que caiu a conexão, ou não? Do Gabriel? Não, caiu a conexão geral aqui do fórum ou não? Tá me ouvindo, Gabriel? Tô ouvindo. Sim. É porque deu uma congelada para mim geral aqui. Repito aqui, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre justificação administrativa, tem um artigo do Gabriel lá no site, muito bem escrito, e eu recomendo. Carol, só recebi sua mensagem agora, só chegou para mim agora. Vamos passar aqui agora para o próximo tema, aliás. Carol, nos ouve ainda, Carol? Tá por aí? Tudo certinho. Então tá bom. Só a sua imagem que não tá aparecendo pra gente, tá? Não? Não, sua imagem não aparece pra gente. E agora? Você quer tentar sair e entrar de novo no mesmo link? Que dó. E agora consegue, não? Consegue. Não, eu digo não conseguem, eu tô me vendo aqui, que engraçado. Não, você não está disponível nem aqui na sala e nem lá no YouTube, não está aparecendo. Desculpa, eu vou entrar novamente, então. Vamos aguardar aí alguns segundos, a Carol voltar.
A Carol nos relatou hoje mais cedo que ela estava tendo alguns problemas de conexão e coisas que acontecem. No último evento também aconteceram problemas de conexão no início. Então a gente tenta contornar da melhor forma possível. Não vamos desistir. Não. Pode sair e voltar novamente. Aí eu vou sair e já vou entrar de novo. Um instantinho, tá? Sim. Enquanto você sai e volta, Carol, como você já conhece o roteiro de hoje, eu vou dar início, vou dar seguimento aqui ao raciocínio e depois eu passo a palavra para você, ok? Ok, eu só tô tentando ver, gente, eu acho que a gente fica tão nervosa quando essas coisas de tecnologia não dão certo, que eu não tô nem achando como eu saio daqui. É só você passar o mouse lá embaixo da tela e vai aparecer as opções de microfone, câmera e um vermelhinho que é para sair da sala. Meu Deus, tá. Tô saindo e voltando. Como diria o sábio, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai tocando o barco aqui. O próximo tema que eu quero trazer para vocês, vamos ver se a Carol voltou. Aí. Aí, perfeito. Desculpa mais uma vez, pessoal. Resolvido. Passar para o próximo tópico aqui, Carol, que é uma situação que me incomoda desde 2014 e por isso que eu resolvi trazer esse tópico. Muitas vezes nós proferimos decisões e na época da decisão nós não temos muitas informações. Deixa eu colocar aqui. Muitas vezes nós proferimos decisões e na época que nós proferimos as decisões nós não tínhamos as informações necessárias. E aí agora o INSS muitas vezes ele retorna o processo para nós, seja na condição de revisão de acórdão, seja na condição de embargo de declaração. E às vezes ele fala que o segurado retornou à atividade e nós não tínhamos como saber na época de proferir o acórdão, porque agora que nós temos o CNIS atualizado de forma mais precisa, antigamente nós ficamos um tempo sem CNIS, depois um tempo com CNIS e ele estava desatualizado. Muitas vezes as empresas mesmo, elas não alimentavam o CNIS a tempo e modo correto, então nós ficávamos um pouco às cegas. E aí depois que nós proferimos o acórdão, o INSS retorna o processo para nós, informando atividades novas, informações novas. Inclusive também um outro exemplo, não apenas esse de retorno ao trabalho, mas um outro exemplo é o caso de ação judicial. E a minha dúvida para vocês é a seguinte: quando vocês proferiram as decisões, e eu tenho certeza que foram decisões tomadas com base na realidade fática e documental da época, e vocês são surpreendidas após com novas informações, como que vocês lidam com essa alegação do INSS? Vocês recebem, não recebem? Recebem, mas negam provimento, dão provimento? Qual que é a prática do dia a dia de vocês aí? Começar com Carol agora. Então, eu acho que a gente só tem que lembrar, claro que a gente tem ciência disso, mas lembrar aqui que ao relator cabe verificar todas as informações que estão disponíveis, né, para fazer o julgamento. Porém, mesmo, frequentemente, né, mesmo com todo esse cuidado do conselheiro, esse zelo do processo, após a emissão da decisão, eu tenho percebido que não só o INSS, sabe, Wilson, mas, inclusive, o segurado, quando representado por procurador, opõe, por exemplo, embargos de declaração, sob a alegação de que apresentou a documentação, só que não foi, de fato, anexada aos autos. Essa situação, inclusive, já aconteceu comigo, que somente na sustentação oral lá eu fui saber que a procuradora do segurado havia apresentado novos documentos, porém não foi pensado nos autos, e eu levei um susto, porque a gente toma todo o cuidado do mundo para analisar documento por documento. Eu pensei, foi uma falha minha, não observei, mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Ninguém está livre aí do erro, mas não foi isso. O INSS não tinha juntado o documento no sistema. Eu vejo que, assim, teoricamente não há erro por parte nem do conselheiro e nem do colegiado numa emissão de decisão nesse exemplo que eu dei. Pois se os documentos foram de fato apresentados para os segurados e não apensado nos autos, aí eu vejo que é uma falha do INSS. Eu faço a pergunta: caberia a nós corrigirmos essa falha? Eu entendo que não caberia e que também não devemos nos curvar, vamos dizer assim, a toda e qualquer falha provocada pelo INSS. Mas eu sempre friso aqui que, diante da situação que a gente se encontra, a gente tem que buscar a solução.
para o nosso melhor trabalho e principalmente para zelar pelo direito do segurado, né? Se aquele direito, se ele tem de fato aquele direito. Então, assim, eu me baseio que em respeito aí os princípios da eficiência, da celeridade, a fim de que não haja mais prejuízo nem para o segurado e também não para a administração pública. Porque quanto mais se estende a prorrogação desse julgamento, pior vai ser, né? Então, se caso se enquadre aí numa situação de embargos ou de revisão de acordo, eu conheço do procedimento, né, que a gente nem chama de incidente, para que a situação se resolva o mais rápido possível. E só complementando em relação à pergunta que tu fizesse de ação judicial, eu acho muito importante que a gente tenha em mente que tanto o regimento como a Lei 8.213, o Decreto 3.048, ele fala da renúncia tácita ao direito de continuar o recurso, justamente para evitar decisões conflitantes entre o judiciário, né, a seara administrativa e a judicial. E o próprio parágrafo, agora eu não lembro se é o 5º, né, do artigo, acho que agora 35 ou 36 do regimento, fala lá no final, sobre a decisão transitada em julgado. Então, assim, o meu entendimento, de forma alguma, a decisão administrativa pode se sobrepor à decisão judicial. Porque caso a gente decida nesse sentido, não vou conhecer, quem pode sofrer as devidas penalidades é o próprio conselheiro. Né? Então, o meu posicionamento, infelizmente, nesse momento eu tenho feito isso para conseguir solucionar, que eu acho que o objetivo é solucionar o problema. Tássia, a Carol citou o artigo 36, o parágrafo 5º. 36, né? Eu vou fazer um link da pergunta que eu fiz e já com uma pitadinha aí para você passar a sua opinião para nós. Existem duas questões no regimento interno. A propositura de uma ação judicial, e que por via de regra nós não conhecemos do recurso por renúncia tácita, e esse parágrafo 5º citado pela Carol, ele estabelece que é uma ação judicial transitada em julgado. E o parágrafo 5º do artigo 36, ele não deixa muito claro se esse processo ele precisaria retornar para julgamento ou se simplesmente ele é exauriente, ou seja, ele fala que a decisão judicial prevalece sobre a decisão administrativa. Você acha que quando nós somos surpreendidos com uma informação nova, principalmente de ação judicial, transitada em julgado, seria o caso de nós rejulgarmos, nós teríamos alguma certa autonomia para rejulgar algo que o próprio regimento interno já julgou em nosso nome, porque o regimento interno já decretou que prevalece a ação judicial. Nós, conselheiros, temos alguma autonomia em julgamento? É caso para levar um processo para julgamento? O que você acha? Então, eu recentemente, digo essa sessão desse mês, eu fiz isso, julguei um processo de 2016 em 2019 e eu dei provido em 2019. Esse ano, em 2020, o INSS foi cumprir a decisão. No cumprimento da decisão, ele falou assim, olha, tem uma ação judicial. Mas a ação judicial, ela já determinava o nosso entendimento do meu voto, que foi dar provimento. E no CNIS concedeu o benefício. O processo veio para mim. Eu coloquei o processo em pauta e dei não conhecido. Mas sentamos conversei com a presidente, e a gente chegou no entendimento de que, existindo ação judicial, com o parágrafo 5º do artigo 36, não é nem necessário colocar o processo em pauta. Nós não, né? A Cris falou, no sentido assim, orientação dela. Ó, a gente não precisa nem pôr esse processo em pauta, nós temos tantas outras coisas para julgar, e com um despacho relatando e fundamentando que existe ação judicial no mesmo sentido, que concedeu o benefício já está implantado no sistema, o INSS que toma as medidas administrativas para arquivar o nosso processo, porque a nossa decisão, ela sequer pode imperar sobre uma decisão judicial. A força da decisão judicial, ela é plena, é diferente da nossa, que ela pode ser recorrida, inclusive, na esfera judicial, né? Então, um simples despacho resolve a questão e não é necessário pôr em pauta, neste caso. Eu sempre tive a dúvida, porque se já existe uma decisão tomada dentro do próprio regimento, e o ordenamento jurídico ele já estabelece que a decisão judicial ela prevalece, por que marcar um processo em pauta? Né? Por que levar um processo para pauta de julgamento se ele já está decidido pelo regimento interno e pela legislação? Então eu sempre tive dúvida em relação a isso.
É questão de trâmite, né? Saber o que é mais eficiente, não conhecer, só despachar o que vai ser mais viável. Sim. E eu acho que são questões que a gente pode conversar com o pessoal do governo na junta, porque às vezes nós não temos conhecimento do trâmite, né? Essa é a questão. Inclusive, Tássia, já vou puxar um gancho e quebrar o protocolo rapidinho. Isso aí podia ser uma aula, um curso. Tenho falado isso com os meus companheiros de composição, que seria muito interessante a gente saber o trâmite lá no INSS com mais clareza, numa aula aí da escola do CRPS. Já fica como sugestão, Wilson. Isso facilitaria muito o nosso trabalho, porque os representantes do governo, a gente percebe que tem muito mais conhecimento nesse sentido. Uhum. Claro que são informações internas, obviamente algumas a gente não tem como ter acesso, mas enfim, é até uma sugestão para uma aula, para um curso. Fica a dica. Vamos entrar em contato com a escola do CRPS para poder passar para ela, né? Meninas, me permitam chamá-la de meninas em razão da idade de vocês. Nós vamos ter que dar uma acelerada aqui porque o horário avançou bastante. Eu já tinha conversado com vocês antecipadamente e eu sabia que esse tema é um tema bastante extenso e ele tem várias possibilidades. Mas eu jamais poderia encerrar esse debate sem trazer um raciocínio e fazer uma pergunta que é a alma desse debate de hoje. A ausência de razões recursais no processo. Esse tema ele vem sendo discutido entre nós, conselheiros, no grupo nacional, e parte dos conselheiros entende que é possível julgar o processo e parte dos conselheiros entende que não é possível julgar o processo. De um lado, nós temos duas normas, o Ofício Circular 8 do DIRAT DIRBEM INSS e também uma Portaria 59 DIRBEM INSS, ambas do ano passado. Essas duas normas internas estabelecem possibilidade de tramitar um processo caso o recorrente ele tenha apresentado o requerimento recursal, porém não apresentou as razões recursais. Por outro lado, o regimento interno estabelece que no nosso relatório nós temos que constar, dentre outras coisas, as razões de recurso. A lei também 9.784, que é a lei dos processos administrativos federais, lá no artigo 60 estabelece que o recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. De um lado, nós temos normas que autorizam, normas internas, e de outro lado, nós temos o regimento interno e uma lei federal que exigem a presença das razões recursais. Minha pergunta para vocês. Desse lado, a gente tem normas de um lado e do outro lado nós temos legislação. Como nós, conselheiros no dia a dia, conseguimos conjugar essa ambiguidade sem ferir direito legalmente previsto? Vou começar agora. Quem foi que falou agora foi a Tássia. Tássia, o que você acha? Bem, entendo que dentro de um ofício e um memorando, o que tem prevalência é a legislação, né? É o decreto, é a portaria, é o decreto 3048, a lei 8213, a lei sobre o processo administrativo federal. Eu entendo que são sobre elas que nós temos que trabalhar. E sobre essa questão de não termos razões recursais, eu entendo duas situações. Uma, inexistência total de recurso. Não veio tela nenhuma para a gente. A situação é, eu não tenho recurso do interessado. Se eu for pelo CPC, seria inépcia da inicial, porque eu não tenho fundamentos nem fatos para pedir, eu não tenho causa de pedir, é uma situação. Só que sobre ela, eu já entro um pouquinho na minha outra resposta, que seria a nova tela do INSS de recursos, né? Ele fez um formulário, um novo formulário de recursos, né? A pessoa, ela clica nas opções para respostas. Eu entendo que este formulário é um formulário de recursos. Se ele me pede para mim, se ele coloca lá que ele quer apresentar suas razões e documentos, eu tenho usado o diligenciador, da mesma forma, quando eu tenho ausência de recursos, eu tenho usado para o diligenciador enviar para a pessoa, para o segurado, se ele quer apresentar documentos e se ele quer apresentar razões recursais. Vindo a resposta, daí eu entendo que eu vou ter ausência total de recurso, que daí eu entendo que é não conhecer do processo, porque eu não tenho razões de recurso, então eu aplico o 54.5 da portaria. Agora, vindo algum documento, vindo
documentos de matéria médica. O que mais tem acontecido para mim são nas matérias médicas. Vindo documentos de matérias médicas, eu encaminho para o PMF. Normalmente são questões de prorrogação e questão de benefício não concedido. Eu tenho trabalhado dessa forma, eu não sei qual que é o entendimento e se eu respondi a tua pergunta, Wilson. Não, o objetivo do fórum não é responder perguntas específicas, é mostrar pontos de vista. Então, Carol, vou botar uma pimentinha aí nessa pergunta. Vixe, Maria. Nós pertencemos ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Ixi, Como Wilson. você entende essa questão quando a questão não tem recurso? Tem o requerimento, tem o protocolo recursal, e aí eu faço um gancho com uma aula do Leonardo Bittencourt, na escola do CRPS, algumas semanas atrás, que ele mostrou todas as dificuldades, às vezes, que o segurado, ou até mesmo os procuradores têm na hora de fazer a sinalização dos requerimentos. E aí eu te pergunto, nós somos um conselho de recursos, não há recurso no processo. Como você fundamenta aí a tramitação desse processo? Como você age? Olha, realmente isso aí é lenha na fogueira, né? Eu só acho assim que é prudente que a gente faça uma análise individual do caso concreto. Não tem, na minha concepção, nesses casos da ausência do recurso, não tem como adotar uma solução genérica para todos os casos. Veja que tem duas situações aqui. Em relação àquelas em que consta no protocolo do requerimento a manifestação do segurado com interesse de apresentar a peça recursal, porém a juntada do recurso não foi feita nos autos. Nesse caso, eu entendo que a gente tem a obrigação de diligenciar para que o segurado seja intimado a apresentar as suas razões, caso após, claro, a consulta, a gente não encontre o recurso apensado lá no sistema, no GET. Porém, em situações em que consta no protocolo de requerimento que o segurado sem advogado, que nesses casos ele não está com o procurador, não desejou apresentar as razões recursais, e assim inexiste a peça recursal, eu entendo que podemos analisar a situação com base no artigo 2º, inciso 9 da Lei 9784. Inclusive, eu anotei aqui, porque eu sabia que eu também poderia usar esse dispositivo para alguma resposta, que fala o seguinte: nos processos administrativos, serão observados a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Assim, eu entendo que, apoiado nesse dispositivo que reflete o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, como alguns chamam, podemos identificar a norma infringida ou não observada pelo INSS, conforme determinação, inclusive, que nós temos do regimento, que é o artigo 33, parágrafo 2º. É fato que esse dispositivo, especificamente, ele não se refere aos casos que vêm desacompanhado das ações recursais. Porém, penso da seguinte forma, Wilson. Na maioria das vezes, o segurado não sabe nem sequer o motivo pelo qual o seu benefício foi indeferido. E diante dessa condição de hipossuficiência, o simples fato de o segurado ter agendado o seu recurso denota a sua insatisfação com a decisão do INSS. E aí nos possibilita, conforme esse dispositivo, que eu não sei se eu estou correto, mas eu acho que é o 33, ele nos possibilita admitir o recurso, desde que, é claro, e aí eu coloco em letras garrafais, possamos identificar a norma infringida. É aquilo que eu falei lá no início. A gente tem que analisar o caso concreto. Aí, na situação, caso contrário, não seja possível identificar a norma infringida, por segurança, eu entendo que devemos oportunizar daí mais uma vez a apresentação das razões recursais, sendo que acho que tem que ter o cuidado ali, eu tenho colocado nos meus despachos para o gabinete de crise, com maior clareza possível, o que o segurado tem que apresentar, e ainda, naqueles casos em que o direito do segurado, para mim, está evidente, e é possível conceder o benefício sem apresentação das razões,
bem como naqueles casos em que a ação tem objeto idêntico, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as aposentadorias, porque a gente não sabe, de repente, os períodos que pediram enquadramento ou algum período rural. Eu acho que daí seria meramente protelatória a diligência, porque, obviamente, se tiver ação com objeto idêntico, a gente não vai conhecer. Mas eu já sei que eu falei demais, mas só para a gente um pouquinho além, e para eu finalizar e fechar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta do teu questionamento. O que, de fato, mudaria, Wilson, se ao invés do segurado apresentar aquele formulário contendo a informação de que não deseja apresentar suas razões, ele apresentasse uma peça recursal, né, aquele formuláriozinho padrão, escrito à mão ou digitado, que contivesse somente a seguinte informação. E isso é uma situação bem costumeira. Não concordo com o indeferimento. A pergunta é, para a gente refletir, o segurado ter escrito ou digitado muda alguma coisa? O não concordo com o indeferimento, ao invés de ele ter feito um X no formulário? Eu faço essa reflexão, pois nesses casos eu não... A apresentação da peça recursal, apenas com essa alegação, eu não vejo discussão no grupo, por exemplo. Esses dias eu até ia colocar lá para ver a opinião dos colegas, porque eu comecei a refletir sobre isso. E nesse caso também, na minha concepção, as alegações são genéricas. E nem sempre a gente tem 100% de certeza do que o segurado quis dizer. Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro fazer todos esses caminhos, é possível, é viável, tenho total segurança. Se tiver, julga, se não tiver, baixa em diligência, para que a gente não feche os olhos aí a alguma ilegalidade do INSS, né, quando indeferir o benefício. Eu vou aproveitar, só a pergunta foi... Só um minutinho, desculpa. Só para... A Tássia também quer falar, mas só para justificar o porquê dessa pergunta. Eu já fui induzido várias vezes a acreditar que o segurado, no recurso dele, ele queria a prorrogação de um benefício, por exemplo, por incapacidade. Eu abro o CNIS, vejo que o benefício foi concedido de A a B, isso me leva a crer que ele queria a prorrogação. É o que normalmente nós vemos, nós temos chuvas de processos com essa mesma justificativa. Quando eu fui ler o recurso dele, eu percebi que o que ele queria não era a prorrogação, e eu acredito que todos vocês já tenham passado por isso. O que ele queria, na verdade, era uma retroação da DIB, porque ele disse que não conseguiu entrar com recurso, com requerimento, aliás, na data correta, porque ele estava impossibilitado de fazê-lo por uma forma ou por outra, e ele não conseguiu. Então, por mais singela que sejam as razões recursais, ela nos dá alguns indícios do que, de fato, o segurado está recorrendo. E não apenas a retroação da DIB. Dentro desse exemplo de um auxílio-doença, por exemplo, um benefício por incapacidade temporária, nós temos não apenas a retroação da DIB, mas uma fixação correta de incapacidade, fixação correta da data da doença. Aí sim nós temos o pedido de prorrogação, modificação de espécie. Essa semana eu peguei um caso em que o segurado pedia alteração de B31 para B91. E isso eu só consegui detectar porque estavam nas razões recursais dele. Ele pode pedir também a transformação no que a gente chamava de aposentadoria por invalidez, transformação em auxílio-doença, auxílio-acidente, aliás. Quantas vezes nós não percebemos que ele dá entrada no auxílio-doença e lá no recurso ele faz a alteração do objeto e pede um auxílio-acidente. Então, a pergunta é nesse sentido. Muitas vezes nós nos colocamos na condição de intérpretes do recurso, mas no fim das contas, quem tem que tratar das razões recursais, no meu sentido, é o próprio recorrente. E nós devemos sempre buscar ouvi-los antes de dar seguimento ao processo. Mas não quero fazer mais perguntas não, porque nós já passamos do horário previsto e o Gabriel queria falar. Gabriel, por favor. A Tássia, eu imagino que tinha uma complementação, não sei se você quer complementar ainda, Tássia. Só falando que o que a doutora Carol falou, em 2014, quando eu entrei na junta, as razões de recursos, elas eram assim: não concordo com a decisão, estou doente e preciso do benefício e isso é meu direito. Era que eu mais pegava em recurso. Então, hoje, a gente tem esse formulário, não que melhorou ou piorou, mas sim, é uma forma de recurso, e a lei, ela fala que
o INSS ele vai fazer formulários para as pessoas. Então, simplificou um pouco para o segurado. E concordo com o Wilson, por isso que eu converto os processos em diligência para possibilitar ao segurado dizer alguma coisa. O diligenciador está aí e não nos custa pedir para o segurado o que ele tem a dizer, né? Mas, com a palavra, Gabriel. Obrigado. Vou complementar aí, antes de iniciarmos aqui, apresentar as colegas que vão estar nos ajudando no debate. Eu tenho aprendido, e sempre digo o seguinte, conceder ou não benefício, às vezes é o menos importante, porque o mais importante é uma questão de dignidade. O segurado precisa saber por que o benefício dele foi indeferido. Até complementando o que o Wilson trouxe, que ele mencionou que muitas vezes, quando o recurso ele é amplo demais, a gente acaba não julgando o que o segurado queria, mas a gente precisa lembrar que às vezes nós temos um papel de dizermos, né, o porquê o INSS deferiu ou indeferiu. A presidente da minha junta, da Borges, ela conta uma história, que eu sempre lembro dela, que um jornalista uma vez foi lá na junta e diz assim, apresentou uma carta e diz, o que é isso? Né, na carta estava escrito assim, a DIB entrou na DER. Ele falou, isso o meu amigo está revoltado, ele se sentiu ofendido, né, eu vou botar isso no jornal, vou publicar, e de fato, né, naquele período, né, houveram algumas melhoras, né, o presidente, o responsável pelo Ministério da Previdência Social tomou medidas, houve uma reunião, né, era o Dr. Valdec Ornelas na época, né, tomou uma reunião, determinou que se melhorasse isso para garantir. Então nós precisamos lembrar também que nós temos um papel pedagógico extremamente importante, né, mas vamos dar continuidade aqui, quero apresentar, já agradecendo, né, as colegas Elisete, né, da 18ª Junta, né, do Rio Grande do Sul, a colega Pâmela Mor, da 16ª, né, da Junta do Paraná, que vão estar nos auxiliando aqui quanto às perguntas. Né, vou pedir para elas estarem abrindo aqui o vídeo delas, e vou pedir, não sei se a colega Pâmela já está me ouvindo. Estou sim. Pronto, vou pedir para você liberar seu vídeo, por favor. E vou pedir para você já iniciar fazendo a primeira pergunta que saiu no chat. E antes de fazer a pergunta, quero declarar o seguinte. Nós definimos, e eu até achava que eu já declararia o vencedor aqui, mas vai ganhar o livro, né? Vou repetir mais uma vez qual é a obra. A obra é do Dr. Ivan Kertzmann e Luana Oirushi, né, que são ambos aqui da Bahia, né? E vai ganhar a obra que nós colocamos, que é sobre o novo decreto, né, comentado, aquele que fizer a primeira pergunta relacionada a um tema e que essa pergunta for aqui selecionada para ser respondida pelos debatedores. E vou passar aqui para a Pâmela para fazer uma pergunta para as debatedoras. Perfeito. Então, um grande questionamento que foi realizado aqui no chat, inclusive foi feito pelo colega conselheiro aqui, apresentador Gabriel Ribeiro, que gerou bastante discussão. Ele se refere ao parágrafo 3º do artigo 52 do Regimento Interno do CRPS, que trata o seguinte, esse dispositivo trata o seguinte: as decisões devem ser precisas, não podendo ficar condicionadas a evento futuro ou incerto. Como se pode... Então, nesse sentido, como se conceder um benefício e possibilitar, por exemplo, a complementação de valores? Bem, eu vou responder porque o voto foi meu, né? Mas a ideia é o seguinte, a decisão ela tem que ser fundamentada, né? A fundamentação que a gente usa é que foi oportunizado, no meu caso, 2 vezes ao INSS emitir a guia complementar. São mais de 2 anos o processo em diligência sem o INSS emitir a guia complementar. Então, eu tenho uma omissão do INSS costumaz no processo. E o objeto do recurso ele era especificamente a emissão da guia para concessão do benefício. Então, você veja que o objeto do recurso foi objeto da diligência e vai ser objeto do meu decisório, de dizer, olha, INSS, eu oportunizei você, eu pedi para você fazer isso, você não fez, você não oportunizou a parte, ela quer fazer a complementação. Então, a determinação do voto é para fazer a guia e, havendo pagamento, a concessão do benefício. Infelizmente, vai ser uma medida que
não é adequada no sentido de que, num mundo ideal, onde o processo ele vem instruído, o INSS cumpre as diligências, eu não teria essa situação. Mas, momentaneamente, para a gente poder resolver os processos, e como era objeto exclusivo do recurso, a gente adotou isso porque a gente está fundamentando por que eu estou fazendo. Não é uma coisa assim, né? Ao relento, eu estou dando uma decisão condicionada. Não, eu estou fundamentando a decisão. Olha, Tássia, eu acho que nesse ponto eu vou discordar por uma experiência que eu tive. Eu até não sei se eu posso já falar, mas já estou falando. Estou quebrando algum protocolo aí, Wilson, posso falar? Posso falar? Quando eu entrei no conselho, o nosso presidente na época era o Dr. André Veras. E ele foi participar de uma sessão uma sustentação oral de uma sessão que eu estava participando, e foi justamente um caso sobre uma situação específica de um requerimento de enquadramento por tempo especial posterior à data do PPP. É um caso bem específico. Embora tivesse lá no CNIS, a gente fez a consulta na hora, que aquele segurado, ele continuava trabalhando naquela mesma empresa, ele falou exatamente esse dispositivo, que a gente não poderia julgar com base em evento futuro incerto. Por quê? O PPP foi emitido na data tal, embora se comprovasse que ele estava na mesma empresa, aquele vínculo permanecia, a gente não sabia se na mesma atividade ou numa atividade que possibilitasse o enquadramento. Então, depois daquele dia, eu particularmente tomo muito cuidado no que diz a qualquer situação. Esse foi um exemplo que eu dei, mas qualquer situação que se caracterize como um evento futuro e incerto. Eu ainda vou conversar mais contigo sobre isso, Tássia. Quem sabe eu mude de ideia. Agradeço as colegas. Vou aqui passar para o... Não sei se o colega Wilson teria mais alguma pergunta que não ficou, para ele dar continuidade aí. Eu falo para vocês, eu costumo falar lá na escola do CRPS, perguntas não faltam, tem várias. Se deixar, eu fico aqui 1 hora fazendo. Mas eu quero dar crédito e prestigiar uma pessoa que sempre me prestigiou. A doutora Ana Cristina Viana, tão citada no nosso debate hoje, ela acompanhou o nosso chat também e ela mandou aqui para mim, ela separou uma pergunta feita pelo Amadeus Neto. Nós estamos falando aqui de instrução processual irregular e, naturalmente, quando o processo ele não está devidamente instruído, o que acontece? Acontece o atraso no julgamento do processo, porque nós precisamos que ele esteja maduro o suficiente para que ele possa ser analisado e concluído. E aí surge a dúvida do Amadeus Neto. Doutores e doutoras, vou deixar para as doutoras. Boa tarde. Nos recursos contra a suspensão dos benefícios por irregularidade, existe alguma possibilidade de dar efeito suspensivo à decisão do INSS até que se esgote a fase recursal? O que vocês entendem em relação a isso? Vocês acham que a demora, a instrução processual, que acaba tornando o processo mais lento, nos daria a oportunidade de autorizar que esse benefício seja restabelecido até finalizar? Eu penso que se a gente abrir uma brecha no sentido de abrir para um tipo de benefício, um tipo de situação, isso teria que ser aplicado para todos os casos. Eu não vejo um respaldo legal, só se eu estou muito enganada, e aqui, né, quero também aprender com a opinião dos colegas, mas eu não vejo essa possibilidade. Inclusive, eu fico muito triste, e aqui eu faço esse meu relato, de processos que estavam, julgamentos que foram baixados em diligência, e que eu tinha certeza que com o retorno da diligência ia conceder o benefício. Porém, teve impetração de mandado de segurança. E muitas vezes a gente tem que dar um respaldo e uma resposta definitiva. E aí vem a imposição daquele dispositivo do regimento que fala que a gente vai ter que julgar o processo no momento que se encontra, né? Então, a gente sabe que a situação é delicada, que vivemos, né, nesse período de muita turbulência, mas eu vi esses dias de um outro colega aí de profissão, eu não estou dizendo que é a opinião do doutor Amadeus, né? Sim, Amadeus Neto.
Não é nada, não estou dizendo que ele falou, ou a pergunta dele tem a ver com isso, mas eu trago aqui uma reflexão em razão desse questionamento, porque eu ouvi de um colega e fiquei muito pensativa, que no judiciário as pessoas não fazem essa cobrança que tem no Conselho de Recursos, né? Da dificuldade que a gente está tendo, da demora que a gente está tendo em julgar, por N situações que aqui foram relatadas por nós. Então, é só essa reflexão que eu faço, indo muito além do questionamento dele, para que a gente reflita, né, sobre a importância do Conselho, sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui, com todas essas dificuldades. Como conselheiro, ele procura de todas as formas, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos imbuídos na mesma missão, sempre procurar aí garantir a melhor instrução e o melhor resultado que o processo possa ter. Sobre a pergunta dele, eu não vejo como a gente ser efetivo. O INSS não consegue nem cumprir as nossas diligências, quiçá, exemplo, restabelecer um benefício até julgamento final do processo. Então, assim, eu não vejo como, se conseguíssemos implantar essa situação, de sermos efetivos em nossas decisões, porque o objetivo do processo é esse, né? É sermos o mais efetivo na solução final do conflito. Mas não vislumbro, a princípio, como usar do mecanismo para ser efetivo, sem embolar mais um pouco o meio de campo com o INSS, que não consegue cumprir ultimamente as coisas devido a todas as situações que está assoberbado, né? Pandemia, funcionários, sistemas. Mas pode ser uma conversa muito bem-vinda futuramente, eu acredito. Agradeço. Elisete queria fazer algum apontamento? Ou foi impressão minha? Não, boa tarde, né, às doutoras, aos doutores. Só um complemento nessa questão, mas é um complemento de pergunta. Quando a Carol trouxe que é o mandato de segurança, nós, conselheiros, visualizando que vai beneficiar o segurado, caberia a nós, nesse mandato de segurança, em vez de fazer um acórdão decisório, fazer ele em diligência, justificando a possibilidade da concessão? Elisete, eu tenho alguns que eu consigo fazer isso, mas o problema é que quando o ofício vem com a determinação específica de decisão, não de um posicionamento do conselho, aí a gente entende que a gente tem aqueles, às vezes dá 10 dias, 20 dias, enfim, geralmente são 10 dias que eles dão, para que a gente se manifeste com uma decisão definitiva. Então é muito complicado, né? Porque às vezes você poderia sanar na via administrativa, e isso é economia do dinheiro público, além de tudo, e a gente não consegue em razão. Por isso a minha reflexão com a agilidade do judiciário e do administrativo. Acho que eu fui longe demais, mas como a Tássia falou, a gente está aqui pensando fora da caixa, né? Então a gente acaba viajando, vamos dizer assim, em vários apontamentos que vêm do dia a dia. A pergunta, Wilson, até para esclarecer, foi da 18ª no grupo que nós temos do WhatsApp. Para complementar, porque como agora está havendo bastante mandatos de segurança, fica essa insegurança. Inclusive, semana passada, teve colegas que receberam sem o recurso, e era um mandato de segurança. Como vai trabalhar nesse sentido se tu tem 10 dias para responder, aonde não consta? Estava uma folha em branco, a tela em branco. Então, como nós vamos estar trabalhando nesse sentido? Porque isso, vários colegas nossos devem estar passando por isso, mas a pergunta veio da 18ª junta. O maior prejudicado nessa história acaba sendo quem entrou com mandado de segurança, né? Porque ele agiliza o trâmite processual e o processo não está maduro e será um julgamento pro forma, né? Sem resultado de mérito prático. Ele fica prejudicado. Gabriel, nosso apresentador. Eu quero aqui primeiro já declarar, né, que o nosso colega, né, posso dizer assim, colega, e fico muito feliz em saber, né, que existe um servidor do INSS participando do nosso evento, né, que é o Amadeus Neto. Ele fez a pergunta, né, que foi feita, e conforme a regra que foi mencionada, ele cumpriu. Eu estou mandando aqui uma mensagem para ele, solicitando o envio de e-mail para o encaminhamento do livro.
E aproveito para fazer esse registro, que esse livro, assim como o livro anterior, ele é feito através de doação voluntária e individual de cada membro da comissão. Existe um princípio que eu sigo, que diz o seguinte: façam pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. E nós temos buscado pela nossa própria necessidade de aprendizado, e por isso nós temos tentado, nesse processo de aprender, também permitir que outros possam aprender nessa caminhada conosco. Por isso fico muito feliz em saber que existe um servidor do INSS, peço a ele que possa estar divulgando também o nosso evento, né, para os demais servidores. Fico feliz, as pessoas às vezes criticam muitos servidores do INSS, mas é bom saber, eu sei que existem tantas outras pessoas como o Amadeus que têm buscado conhecimento, têm buscado formas também de prestar justiça social. Antes de passarmos, né, para o momento final dos eventos, do evento em que vai ser feitos os agradecimentos, eu queria fazer alguns registros importantes. Talvez nem todos tenham observado, mas o fundo no YouTube está em rosa, né, no cartaz do evento estava em rosa, e nós colocamos inclusive um logotipo que não foi à toa, né, que é sobre Outubro Rosa. Eu gosto de dados, né, por isso que eu vi aqui que existem mais de 1 milhão, né, de casos e mais de 458 mil mortes por conta do câncer de mama por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Né? De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 1 a cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. Então é extremamente importante nós conscientizarmos, mesmo sendo homem, né? Eu tenho mãe, tenho esposa, tenho amigas, nós precisamos conscientizar as pessoas a fazerem os exames preventivos, a buscarem formas. Infelizmente, muitas pessoas neste momento estão com cirurgias suspensas, estão com atendimento suspenso nessa realidade, então se você conhece alguém, não esqueça de incentivar, de apoiar, de ajudar, isso é extremamente importante nessa nova anormalidade que nós estamos vivendo. Quero também fazer um registro, que o colega Wilson já fez, e aqui eu repito, de convidar pessoas para fazerem parte da nossa comissão. Precisamos de representantes do governo, precisamos de pessoas que façam parte de juntas de outros estados. Na nossa própria composição, né, que tem o Wilson, né, que é da 24ª, do Espírito Santo, representando ali o Sudeste. Tenho eu, da 4ª Junta, na Bahia, representando o Nordeste. Nós temos a colega Elisete, da 18ª, representando o Sul, né, o Gabriel Rubinger, representando o 2º grau, né, que é a CAGE, a colega Rucilene, da 29ª, de Rondônia, né, que por motivos pessoais não pôde participar hoje, mas que representa ali o Norte, né, a nossa colega Tassa Scherer, da 26ª, do Mato Grosso do Sul, né, representando ali a região do Centro-Oeste. Então nós temos uma representação a nível nacional, mas precisamos de mais pessoas para melhorarmos ainda mais. E quero aqui deixar o meu registro especial pela participação da nossa colega, né, que creio que vai fazer parte também da nossa comissão em breve, né, que é a nossa colega Pâmela Mó, da 16ª, né, do Paraná, que esteve aqui nos ajudando, nos auxiliando e apoiando esse nosso evento. Vou falar agora e vou falar novamente no final, que nós temos um evento previsto, né, caso haja alguma alteração, estaremos divulgando, para o dia 10/11, que será sobre aposentadoria rural, com a participação da nossa colega Elisete, que aqui esteve, e com a presença já confirmada da ex-conselheira, né, advogada, professora, doutora, Jane Berwagner, né, vai ser a primeira participação de alguém, não vou dizer que é de fora, né, porque ela foi do conselho, né, alguém que vai estar ainda mais abrilhantando o nosso evento. E quero aqui passar para as considerações finais. Né? Estamos dominados por mulheres, né? Mas vou, sem desconsiderar, sem nenhum tipo de situação, vou passar a primeira palavra para o colega Wilson e vou deixar as mulheres dominarem ao final. Né? Agradeço a todos pela oportunidade. No final apenas estarei, para mim é sempre um prazer estar aqui participando. É um evento que nasceu de maneira simples, né, dinâmica e que tem crescido para que nós possamos crescer. Sempre digo e repito, este fórum é de todos os conselheiros. Sinta-se parte, você que está participando, muito obrigado. Divulgue esse evento, agradeço pelo apoio, agradeço pelas pessoas que estiveram fazendo. Muito obrigado. Muito bem, Gabriel. Vamos falar nós dois no início e vamos deixá-las finalizar com chave de ouro.
O objetivo, inclusive, do fórum de hoje é que fosse apenas com mulheres, para prestigiar o Outubro Rosa. Porém, nós tivemos algumas questões pessoais dentro da equipe que não puderam estar presentes. Mas quem podia estar presente, está. E você que fala, pode contar comigo, conte comigo, Wilson, me procure sempre que precisar. Cuidado, porque a Pamela falou, pode contar comigo sempre que você precisar. E eu pesquei ela. Então, Carol, muito cuidado com suas palavras, tá? Já deixo publicamente aqui, pode contar comigo. Esse fórum, ele não acontece e não acontecerá sem a adesão e a participação de vocês. Então nós já tivemos aqui, como eu disse no início, professores, presidentes de junta, o presidente do CRPS, conselheiros classistas. Então, quanto mais pessoas quiserem fazer parte, trazer temas, trazer convidados, vocês são muito bem-vindos. Como o Gabriel foi muito feliz no que ele disse, esse fórum pertence a todos os conselheiros. É uma plataforma criada para dar voz aos conselheiros, para que eles possam expor as suas ideias. Nós sabemos que expor as ideias no grupo de WhatsApp, às vezes ele não é tão profundo como nós conseguimos expor aqui, falando, olhando, entre aspas, olho no olho, mas a gente consegue expor melhor com a parte oral, né? Falando para os demais colegas. E não apenas o fórum, que é uma plataforma de vídeo, mas também lá no site criado, a Casa do Conselheiro, vocês podem, reitero aqui o convite para que vocês mandem artigos. A Carol já disse que tem artigo lá que vai disponibilizar para nós. Eu vou cobrar, tá, Carol? Eu sou uma pessoa que não tem uma memória boa, eu cobro. Então... Eu nem pedi para a Pamela, é meu e dela, eu tinha te falado, mas eu tenho certeza que ela vai permitir. Então... A Pamela é de casa, a Pamela ela tá entrando por osmose, adesão por exclamação. Mas agradecer a todos vocês, você, Carol, que aceitou prontamente o convite, a Tássia também, que se dispôs a estar aqui hoje conosco debatendo esse tema. Repito as suas palavras, Carol, no início. Um tema espinhoso, que dependendo por onde se olhar, pode gerar bastante cisânia dentro do Conselho. Agradecer a Pamela, que eu pesquei ontem, em cima da hora estava disponível. A Elisete também. Elas se preocuparam, vou contar os bastidores, hein, que se preocuparam com fazer cabelo para estarem bonitas na transmissão. Mas eu sou assim, tá? A Carol pediu desculpas durante a transmissão por fugir do protocolo. Eu sou a ausência de protocolo em pessoa. Eu acho que quanto mais leveza nós tivermos no debate, mais nós conseguimos alcançar os colegas. E penso que, como nós estamos falando para os nossos pares, quanto mais natural nós formos, maior adesão, maior participação. Muitos colegas que no início tinham medo, tinham receio de estarem presentes, hoje estão superando os obstáculos da cabeça, né, os obstáculos mentais, estão aqui presentes. E que cada vez mais nós consigamos trazer outras pessoas do Conselho para expor aqui as suas experiências. O objetivo de trazer todas as pessoas das regiões do Brasil não é à toa, não é apenas para poder fazer figuração. É porque cada região do Brasil tem a sua realidade, o pessoal do Sul, Nordeste, Norte, Sudeste, e nós queremos que vocês tragam para nós a realidade de vocês, para que os conselheiros do Norte consigam entender a realidade dos conselheiros do Sul e vice-versa. Então eu gostaria de reiterar aqui o meu agradecimento a vocês, mulheres, o Gabriel também, que se disponibilizou, que não sabia se estaria presente hoje, porque o filhinho dele está prestes a nascer. Desejamos que tenha uma boa hora para você, Gabriel, mas muito obrigado novamente por estar presente. E no momento que você estará ausente temporariamente, fará muita falta, tenho certeza disso. Muito obrigado pela oportunidade de todos vocês que nos assistem. E, Gabriel, volto para você fazer a condução final aí. Perfeito. Passo agora a palavra para a nossa, vou seguir a ordem aqui da tela, né, para a nossa colega Tássia Scherer, para fazer as considerações finais. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada, doutora Carol, pela presença, muito obrigada pelos ensinamentos. Eu aprendi muito, muita coisa concordo, muita coisa vamos alinhar, e processo administrativo é assim, a gente vai se alinhando, se ajustando conforme a necessidade, para atender o nosso segurado, né, os nossos queridos segurados aí, que muitas vezes estão à mercê, né, mas vamos ajudá-los. E obrigado, Pamela, Elisete, Wilson, Gabriel. Fico muito feliz de poder estar com vocês aqui, poder crescer, somar, estudar mais um pouco, porque a gente toda hora tem que se reciclar, se renovar, e é uma ótima oportunidade. Obrigado, conselheiros que estão aí. Até mais. Beijos. Gabriel? Desculpa. Vou passar aqui a
Palavra para nossa colega Carolina Albuquerque, né? Chamarei pelo nome completo agora. Não, imagina, sem formalidades. Vocês já perceberam que eu gosto de falar, eu prometo que eu vou ser breve. Se eu falar que eu vou contar uma história, vão achar que eu vou falar 10 minutos, mas em 1 minuto eu vou contar essa história. Na verdade, é uma reflexão. Eu não sei se aqui vocês conhecem a palavra Ubuntu. Ubuntu é uma palavra usada pelos povos sul-africanos. E uma passagem rápida para a gente entender o que isso traz para a nossa vida, o que a gente pode trazer isso de positivo para o nosso trabalho e para a nossa missão, que é atuar no direito previdenciário. Um antropólogo estava fazendo um trabalho no sul da África e estava esperando um carro chegar para levá-lo para o aeroporto e viu crianças brincando ali numa pracinha e resolveu atravessar a rua, foi numa vendinha, trouxe uma caixa com várias guloseimas, pirulitos, chocolates, balas, colocou aquela caixinha no chão, falou para aquela criançada toda que ele ia fazer um jogo, uma aposta. Quem chegasse primeiro para pegar a caixinha, levaria o presente cheio de guloseimas, né? A caixinha lá que ele tinha comprado. Para surpresa dele, para vergonha interior dele, quando ele percebeu aquelas crianças, ao invés de correrem para a caixinha, elas se deram as mãos e foram juntas até a caixa. E entregaram a caixa para ele conjuntamente. Ele, muito surpreso, atônito com aquela situação, porque ele não esperava, perguntou para uma das crianças e uma desses meninos respondeu: Ubuntu, tio. Ubuntu, na língua desses povos sul-africanos, quer dizer: eu sou porque nós somos. Eu só existo porque nós existimos. Então, eu fecho a minha fala aqui com essa reflexão, que a gente definitivamente tira essa ideia de que quem está no INSS é o INSS, aquilo que o Gabriel que muito bem ponderou. Que bom que temos um servidor aqui, advogado é advogado, conselheiro é conselheiro. Eu sempre digo que a gente está no mesmo lado, e o mesmo lado, embora o Wilson não goste muito dessa expressão, é a gente fazer justiça social. Então, que a gente continue nessa missão, que eu digo que é uma missão que a gente não escolhe, ela nos escolhe. Que a gente continue a julgar e encarar aquele processo. Meu presidente sempre fala que a gente não está lidando com jeton e com número, a gente está lidando com famílias quando a gente julga. E que esse seja sempre o nosso espírito. Evoluir, buscar ser o melhor, às vezes aprender, que eu aprendi também, Tássia, muito contigo aqui, com os colegas, com as perguntas. Agradeço quem teve a paciência de nos ouvir até então. E, mais uma vez, de todo o meu coração, obrigada pela oportunidade. E, novamente, Wilson, contem comigo, porque eu sou fã, não sei se é a número 1, mas eu sou fã do projeto de vocês todos, né? Então, contem comigo, meu muito obrigada a todos vocês. Não vou dominar, porque às vezes a gente esquece de alguém, mas que a gente continue, né, com Ubuntu, né? Sempre com esse espírito. Obrigada a todos. Passo aqui a palavra para a colega Elisete para fazer as considerações. Acho que foi uma tarde muito proveitosa. O assunto nos aguça porque trazia justamente o nosso dia a dia. Eu acho que esse foi o principal dentro do debate. E com certeza, todas as vezes, quando nós pegamos esses processos que muitas vezes, e agora veio, aqui no Sul a gente fala muito, uma enxurrada de processos para nós, mal instruídos, de nós nos colocarmos sempre no lugar daquele segurado que eu tenho para mim. A gente está com a vida dele nas mãos da gente, mesmo que seja nos dedos, né, para digitar a decisão. E que a gente possa sempre, com esse olhar que as duas doutoras trouxeram para nós, foi muito importante, de termos esse olhar de que possamos ter esse querer de fazer, não pelo jeton, porque a doutora Carol trouxe muito bem. Se fosse por isso, muitos de nós não estaríamos aqui, mas sim porque nós estamos com uma missão, no meu ponto de vista, e essa missão é o desafio de analisar muitas vezes um processo muito mal instruído e vermos ali a possibilidade, sim, de mudarmos o resultado daquele pedido inicial para que aquele segurado possa ter um olhar positivo de nós, conselheiros, em relação ao seu pedido. Então, agradecer aos nossos colegas que estiveram conosco nessa tarde. E com certeza, dia 10, né, Gabriel, se nada alterar, nós vamos debater outro segurado, que muitas vezes também fica na berlinda,
que é o trabalhador e a trabalhadora rural. Obrigada. Gabriel? Desculpa, passo a palavra para a colega Pamela. Bom, o Wilson, ele falou que me pescou nos 45 do segundo tempo e me agradeceu, mas sou eu quem agradeço por estar aqui hoje em prol do CRPS, e que com certeza esse debate e todos os outros que foram aqui feitos e também que serão feitos ainda, ele só tem a agregar para a nossa instituição. Então, com relação à questão do fórum em si e do debate de hoje, eu tenho uma frase bem pertinente. Eu sempre gosto de terminar com uma frase, e a frase ela diz o seguinte: comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Agradeço a participação, poder estar aqui hoje, também agradeço aos colegas, tanto a Carolina quanto a Tássia, que trouxeram brilhantemente os seus ensinamentos, e passo a palavra, então, para o Gabriel. Quero agradecer a todos aqui, através da colega Tatiane Coelho, que foi a primeira a entrar no debate no YouTube, né, que participou ativamente do debate. Então, quero agradecer a presença de todos aqui, através da colega que eu já mencionei. E quero finalizar aqui, já que estamos falando de frases, compartilhando uma frase que é muito importante nesses tempos que nós estamos vivendo, que diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo, pois o medo traz consigo o sentimento de castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que possamos amar e que este amor nos leve cada vez mais a fazermos o nosso trabalho melhor, vivermos de uma forma melhor, e continuarmos seguindo a nossa vida de uma maneira melhor. Muito obrigado a todos. Espero todos dia 10/11, se houver alteração estaremos informando, tratando de aposentadoria rural com a colega Elisete Hintz, da Junta do Rio Grande do Sul, e com a presença confirmada da professora doutora Jane Berwagner e de outro debatedor que estaremos divulgando oportunamente. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde, Wilson.